Olá, entendamos as quatro bestas de Daniel 7, com auxílio de Hipólito de Roma. Antes de começarmos, eu peço que você se inscreva aí no canal, curta, comente o conteúdo. Então vamos para o estudo. Primeiro, vejamos quem foi Hipólito de Roma. Ele já apareceu em vídeos anteriores aqui do canal. Ele viveu entre os anos 170 e 236 e comentou o livro de Daniel, algumas porções do livro de Daniel. Então olha que interessante, são comentários de 1800 anos atrás. Então Hipólito foi discípulo de Ireneu, que foi discípulo de Policarpo, e este foi discípulo do apóstolo João. Além disso, Orígenes, quando jovem, ouviu uma pregação de Hipólito. Ele se opôs aos bispos de Roma, que afrouxaram as regras de penitência para acomodarem um grande número de novos convertidos da religião pagã. Porém, muito provavelmente ele já estava reconciliado com a igreja quando morreu como mártir. Foi um dos maiores e mais destacados escritores da igreja de Roma dos primeiros séculos. Então, é um autor que está muito próximo da era apostólica e, na verdade, está conectado com o próprio apóstolo João, na sucessão de mestre e discípulo. Então, a opinião é uma opinião muito relevante, as interpretações dele. Então, para que a gente compreenda, esses quatro animais, vamos começar com a leitura do texto sagrado, então Daniel 7, dos versículos 2 ao 7. Assim se manifestou. Via no transcurso da minha visão noturna os quatro ventos do céu precipitarem-se sobre o grande mar. Surgiram das águas quatro grandes animais, diferentes uns dos outros. O primeiro parecia-se como um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto o olhava, suas asas foram-lhe arrancadas. Foi levantado da terra e erguido sobre seus pés como um homem, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu em seguida outro animal semelhante a um urso. Erguia-se sobre um lado e tinha à boca, entre seus dentes, 3 costelas. Diziam-lhe: vamos, devora bastante carne. Depois disso, vi um terceiro animal, idêntico a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de pássaro. Tinha ele também 4 cabeças. O império lhe foi atribuído. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Bom, então esse é o trecho, a porção das Santas Escrituras, onde Daniel tem essa visão dos 4 animais. E o livro de Daniel ele é sempre excepcional, porque ele prevê o futuro, Então ele prevê os acontecimentos desde os tempos de Daniel, há mais de 500 anos antes de Cristo, até os nossos dias, ele prevê o declínio do Império Romano e o surgimento da Europa, e vai até o fim dos tempos, chega até os nossos dias e vai até o fim dos tempos. Então é um livro que prevê o futuro, e não é à toa que ele sempre foi muito odiado pelos ateus e incrédulos, porque é uma evidência muito clara de que a Bíblia é inspirada por Deus. Então, os incrédulos atacam o livro de Daniel desde os tempos de Porfírio, o pagão, mas sem sucesso, pois conforme o tempo vai passando, as profecias de Daniel vão se mostrando verdadeiras. E, vamos entender então essa porção de Daniel 7, esses versículos que lemos, à luz dos escritos de Hipólito. Então Hipólito escreve: ao falar de uma leoa do mar, ele quis dizer a ascensão do reino da Babilônia, e que esta era a cabeça de ouro da imagem. E ao falar de suas asas de águia, quer dizer que o rei Nabucodonosor foi exaltado, e que sua glória foi levantada contra Deus. Então ele diz que suas asas foram arrancadas, ou seja, que sua glória foi destruída, pois ele foi expulso de seu reino. E as palavras: o coração de um homem foi dado e foi colocado sobre os pés de um homem, significa que ele voltou a si mesmo
e reconheceu que era apenas um homem e deu glória a Deus. Então, depois da leoa, ele vê uma segunda besta, como um urso, que representava os persas. Pois depois dos babilônios, os persas obtiveram o poder, e ao dizer que tinha 3 costelas em sua boca, ele apontou para as 3 nações, persas, medos e babilônios, que foram expressas na imagem pela prata após o ouro. Depois vem a terceira besta, um leopardo, que significa os gregos, pois depois dos persas, Alexandre da Macedônia tinha o poder, quando Dário foi derrubado, o que também foi indicado pelo bronze na imagem. E ao dizer que a besta tinha 4 asas de ave e 4 cabeças, ele mostrou claramente como o reino de Alexandre foi dividido em 4 divisões. Pois ao falar de 4 cabeças, ele quis dizer os 4 reis que surgiram dela. Pois Alexandre, ao morrer, dividiu seu reino em 4 partes. Então ele diz: a quarta besta é terrível e medonha, tinha dentes de ferro e garras de bronze. Quem então se refere a isso senão os romanos, cujo reino, o reino que ainda existe, é expresso pelo ferro, pois diz ele, suas pernas são de ferro. Então aqui fica evidente que Hipólito ele traz outros elementos também do livro de Daniel, né? Então, para que você entenda completamente esse comentário, é bom que você tenha lido Daniel 2, em especial, né, Daniel 2 e Daniel 4. Mas é um comentário que poderia muito bem ter sido escrito por um comentarista moderno. E Hipólito escreve mais sobre o livro de Daniel, que nós veremos em vídeos posteriores. Veremos que Hipólito, por exemplo, sabia do surgimento dos 10 chifres, ou seja, do surgimento da Europa. E então é muito interessante que um homem há 1800 anos atrás sabia de eventos que aconteceriam séculos depois de sua morte, né? E é interessante também que ele fala aqui de quão medonho, né? Ele cita ali, né, os mesmos termos que está na escritura, né? Sobre a quarta besta, e ele mesmo, o próprio Hipólito, provou desse amargor romano, né? Desse ferro romano, pois ele foi martirizado no ano de 236 pelas perseguições do Império Romano. Então ele estava descrevendo algo que ele mesmo iria vivenciar na pele, né? E já estava vivenciando a época, né, em que escreveu, na verdade. Bom, então esse é o comentário, né? De forma resumida, destaca-se que o leão alado representa Babilônia. E esse leão alado, então, ele tinha asas, pois Nabucodonosor exaltou-se contra o Altíssimo. As asas foram arrancadas, pois Nabucodonosor enlouqueceu e perdeu sua glória. O leão ficar de pé como um homem recebendo um coração humano representa Nabucodonosor recobrando a sanidade. Então, se você não se lembra desses eventos, veja Daniel 4. Né? Depois, o urso representa a Pérsia. E tinha 3 costelas, pois exerceu o poder sobre os persas, medos e babilônios. Em terceiro, o leopardo representa a Grécia. Tinha 4 asas e 4 cabeças, pois a Grécia quebrantou-se em 4 reinos. E quarto, a quarta besta refere-se ao implacável Império Romano. E o próprio Hipólito provou do ferro romano ao ser martirizado em 236. Então, em resumo, é isso, né? Esses são os pontos centrais a serem destacados. Eu espero que a interpretação que o Hipólito apresenta tenha te ajudado a entender quem são essas 4 bestas. Comente aí embaixo se você entendia dessa forma, se você entende diferente, né? Pode comentar, fica à vontade aí nos comentários para fazer suas considerações. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho aí para acompanhar os próximos vídeos. Nós faremos outros vídeos também sobre esse tema, associando o capítulo 2 de Daniel ao capítulo 7, né, a visão da estátua com as 4 bestas, e também que o Hipólito conhecia, né, os eventos futuros, o surgimento desses 10 chifres, né, desses 10 reinos, e o surgimento da ponta pequena também, né, do chifre pequeno. Então, que a graça do nosso Senhor esteja com todos.